Bom dia, me chamo Gabriel. Vou apresentar um resumo do meu artigo intitulado Corpo, Frame e Pesadelo, uma análise da modernidade, colonialidade e disciplina no filme King Kong, de 1933. Eu faço convite para a leitura completa do artigo nos anais do 31º Encontro Nacional da ANPAP. Agradeço a oportunidade de apresentar minha pesquisa e assim inicio a minha apresentação. Quando a criatura Kong aparece pela primeira vez, no filme King Kong, ela vem se fazendo visível do interior da mata, desmoronando árvores e estraçalhando galhos. São o peso e a força encarnados. À frente da criatura, uma mulher está amarrada em condições que sugerem uma oferenda a Kong. Ela grita, tenta romper as cordas que a prendem e procura escorregar os pulsos por entre as amarras. Em vão. Seu corpo é fraco. Sua força, expressa no desespero, é insuficiente. Aqui está a nossa primeira impressão. A pequenez humana contraposta pelo gigantismo e potência destrutiva do gorila. Há, entretanto, uma segunda impressão que nos atravessa. Há algo em Kong como que fecundado de um pesadelo. A ponto. É o corpo de Kong, que nos deixa a marca do impróprio. Sua aparência, movimentos, ronco, altura, olhos, olhar, seu contato com o mundo ao pisá-lo. Tudo que o compõe em um conjunto, em um corpo, rompe as barreiras do peculiar e recai diretamente no assombroso. A ação, dinâmica, mobilidade, tropeço, seja o que for, traz à tona algo macabro que evoca a superfície dos nossos olhos um pesadelo muito íntimo. E ainda, o ritmo quebradiço desse corpo aparenta estar em algum tipo de sintonia com seu redor. Para além da materialidade de Kong, seu compasso é certamente singular e inquietante. A criatura está, definitivamente, em um tempo diferente de tudo ao seu redor. Essa sensação está relacionada com a técnica utilizada no filme King Kong para dar vida à criatura. Uma técnica que mescla na mesma cena atores reais com criaturas animadas por stop motion, ou, como costuma ser chamada, por animação frame a frame. A consequência foi a fabricação de uma visualidade que rompia com os precedentes visuais e oferecia um novo tipo de cinematografia fantástica nas salas de cinema dos anos 1930. Recomendo que se veja trechos do filme disponíveis no YouTube para percepção da peculiaridade da movimentação de Kong. A revolução técnica destinada ao consumo e deleite visual está costurada no filme tanto no sentido de sua narrativa quanto na exceção de sua cinematografia. O descompasso visual de Kong é a extensão de um movimento técnico moderno de transformação e multiplicação dos modos de ver. E aqui aproximo-me de uma das referências do artigo Jonathan Crary. Aliás, penso no momento em que a criatura arrebenta suas correntes no palco de um teatro em Nova York, onde estava sendo apresentada como uma besta dominada pelo homem. Há, aqui, uma dupla apuração que faço. Primeiramente, Kong é enorme em relação aos humanos e a materialidade de seu corpo é insólita. Logo, o espaço, em termos de materialidade, que ele ocupa no mundo não é aquele com o qual estamos acostumados, nem aquele que nos parece crível. Em segundo lugar, o tempo pelo qual se manifesta, por sua vez, também não é o tempo que nos é crível. É o tempo do descompasso, o tempo do frame a frame. A monstruosidade do corpo de Kong está, afinal, no absurdo de seu espaço e também de seu tempo. Seu tamanho descomunal se expressa no estranho e quebradiço ritmo de sua moção e se traduz em um tipo perturbador de imprevisibilidade cinemática para os espectadores. Ainda sobre o corpo, o momento em que Kong, após sua fuga por Nova York, escala o Empire State Building, se contrapõe a todos aqueles em que segura em mãos a personagem feminina do filme. Se quando somos apresentados ao gorila opõe-se sua imensa estatura à fragilidade dos corpos humanos, quando o avistamos prestes a ser abatido, o vemos em sua pequenez mediante as edificações da metrópole. O contexto se inverte. É Kong, afinal, que é ínfimo.
testemunhamos o corpo arquitetônico versus o corpo orgânico. A imagem da escalada não deixa dúvidas. O corpo está, de fato, em questão. Em cima desse monumento ao Império, recém-inaugurado, Kong é fuzilado pela aeronave bélica, caindo do topo da construção como um corpo moribundo, a morrer no impacto estrondoso com o chão. Não são as balas que o matam. Elas apenas o ferem. É a queda, ou melhor, a própria altura incomparável do edifício que lhe faz arrebentar fatalmente o corpo no asfalto. A eliminação de Kong é a reivindicação pela dinâmica própria da modernidade, que se autodenomina como uma estrutura que abriga e ordena a euforia do progresso em fluxo. A morte de Kong vem como elucidação de que a sombra do primitivo não é permanente e já não mais projeta ameaça real à índole humana dita civilizada. A euforia do público ao ver Kong na casa de shows, subjugado ao espetáculo, é, afinal, o ânimo de testemunhar o primitivo como patético, longínquo e dominado. Relembro aqui a observação de Walter Mignolo de que a civilização ocidental, expoente fundamental e construção da modernidade, é costurada em um processo de colonização do espaço e do tempo, sustentado pelo fundamento racial e patriarcal do conhecimento. Há toda uma construção imagética e imaginária em King Kong de resgate e reafirmação da proeza da colonização dos territórios hostis e desconhecidos não civilizados, e de caracterização dos povos nativos a partir de uma inferiorização racial e epistêmica. Basta olhar para o momento em que o cineasta norte-americano encontra o coletivo de nativos da ilha onde habita Kong. No plano e contraplano, identifica-se a violência implícita no primeiro artesanal e caricato, enquanto no segundo industrial residem a compostura, a elegância e a estabilidade no tripé da tecnologia. Joaquim Barrientos caracterizará esse tipo de construção como a matriz visual da colonialidade, impulsionada pela fome colonial por alteridade. O que atestamos no filme é uma típica interdependência entre a dupla colonialidade e depreciação que caracteriza a colonialidade do ver. Essa interdependência está expressa tanto em termos narrativos do filme, na fantasia de uma recriação do processo de colonização e descobrimento do novo mundo pelos homens brancos, quanto na materialidade do filme como um produto cinematográfico norte-americano, com a reafirmação de estereótipos de representação dos povos originários e do heroísmo branco. Mais especificamente a respeito do corpo, o encontro entre Kong e a cidade industrial explicita a oposição entre esses dois elementos em nível de matéria, escala, progresso, ordem e, sobretudo, ritmo e moção. A tentativa de dominação da criatura expõe o funcionamento maquínico das novas dinâmicas epistemológicas e socioeconômicas da modernização. Aproximo-me, assim, da análise de Michel Foucault, outra referência na pesquisa, a respeito do processo de docilidade dos corpos que esquadrinha ao máximo suas manifestações, os espaços que ocupam e, sobretudo, o tempo em que se manifestam. O interesse dos espectadores do teatro por Kong acorrentado revela uma camada de curiosidade com o corpo em si. A perplexidade é com a natureza não classificatória do corpo da criatura. Nesse sentido, em uma organização em que todo o corpo tem seu lugar e sua função, em uma distribuição hierárquica social, o único lugar que cabe a Kong na dinâmica perversa da classificação é ser exibido, justamente, como uma singularidade de uma aberração. O corpo do animal está ali como anormalidade a ser analisada. Confirma-se que aquilo que tem nos causado inquietação é, de fato, o corpo de Kong. A criatura tem, afinal, um corpo-frame pesadelo, cujo vislumbre produz a sensação de agonia e desamparo. E nós, afetados, somos incapazes de digerir Kong por completo. Ele permanece, mesmo depois de sua queda, como uma ferida aberta, uma verdadeira dispersão na coesão do espaço e na fluidez do tempo. E sobrevive, desse modo,
no imaginário como um corpo estranho, cuja maior indisciplina e maior triunfo talvez seja sua inadequação aos pilares do espaço e do tempo imbricados no processo civilizatório colonial historicista, processo fundamentado na racialidade e patriarcalidade epistemológica. Kong, apesar de ícone para se ver e se ouvir, da selvageria depreciativa do outro, oferece a potencialidade de uma perspectiva adjacente. Seu corpo é monstruoso e aberrante, e nessa monstruosidade, frame a frame, há a depreciação máxima de seu ser e de tudo que ele simboliza. Mas há também um inesperado poder, o da não adequação, da não alocação, da não docilidade e da insurreição, mesmo que fugidia assustada. Está aí a impossibilidade de geri-lo e convertê-lo em um objeto de consumo espetacular para esse consumidor observador da modernidade. Infelizmente, esse poder não é suficiente para evitar seu processo de destruição a partir dessa impossibilidade. Na dualidade modernidade-colonialidade, o que não pode ser modernizado ou mantido como outro precisa ser eliminado para o funcionamento eficiente, lucrativo e hierárquico de um processo civilizatório supostamente global, mas efetivamente racializado e brutal. Eu deixo aqui as referências bibliográficas do artigo e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de fala e faço o convite para a leitura do artigo completo nos anais do evento. Obrigado.